Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos! Hoje nós vamos falar sobre planilhas eletrônicas. Planilhas eletrônicas são ferramentas de computação usadas para fazer contas, mas fazer contas em grande quantidade. E são usadas em muitas aplicações. Sempre que você está pensando em criar, organizar, analisar dados, você provavelmente deve ter pensado em planilhas. Para quem não conhece, uma breve explicação. O que é uma planilha? Uma planilha é um conjunto de linhas e colunas. E cada linha e coluna é composta por células. Então, uma célula contém basicamente um número, tá? Ou uma frasezinha pequena, ou uma fórmula. Então, são só essas três coisas que podem estar na planilha. E cada célula dessas recebe um nome. O nome é sempre assim: uma letra e um dígito, um número. Tá? Uma letra e um número. A letra indica basicamente qual é a coluna que você está. A primeira coluna, a coluna A, a segunda coluna B, a terceira coluna C, e as linhas 1, 2, 3, até quanto for necessário. Tá? Por exemplo, a primeira célula é chamada de A1. A célula que está do ladinho direito dela é chamada de B1. A próxima, C1. Se você for pensar na vertical, A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Então, cada célula pode conter basicamente uma informação, que é um pequeno texto, por exemplo, um título. Pode conter um número, um dado, vai ser basicamente uma coisa muito importante, porque é através desses dados é que você vai fazer as contas. E uma coisa muito importante que faz as planilhas o que elas são, que a gente chama de fórmulas. O que é uma fórmula? Uma fórmula matemática. Basicamente é uma conta. É uma conta que faz referência a outras células. Vamos ver, por exemplo, uma célula C1. Tá? Quer dizer, ela está na terceira coluna, lá em cima. Né? Então, C1 pode conter uma fórmula que é começada pelo sinal de igual. Quando você digita, você coloca assim: igual A1 mais B1. Então, essa fórmula indica que a célula C1 é composta, ela é gerada automaticamente pela soma da célula A1 com a célula B1. Se a célula 1 tiver o valor 10 e a célula B1 tiver o valor 20, a célula C1 vai conter o valor 30. Tá? Se por acaso eu mexer na célula A1, que tinha valor 10, eu colocar ali o valor 13, tá? Automaticamente, sem eu fazer nada, a célula que contém uma fórmula vai ser trocada. Então, de 30 vira para 33, por exemplo, né? Que é 13 mais 20, 33. Sem eu ter que fazer mais nada. Então, isso é que é a grande vantagem da planilha. Na planilha você faz informações que vão ser modificadas dinamicamente e as fórmulas automaticamente calculadas. Isso dá uma rapidez imensa quando você está fazendo contas com muitos dados. Tá? O grande pulo do gato é exatamente se eu mudar uma célula referenciada numa fórmula, essa célula é automaticamente atualizada, recalculada, vamos dizer assim. Bom, planilhas são usadas para muitas aplicações. Aplicações comerciais, formulários que você vai preencher alguma coisa, cálculos de engenharia, cálculos de economia. Bom, para muitas coisas. E até para simplesmente registrar informações que você não vai fazer conta nenhuma. É tão prático você botar as coisas em linhas e colunas e fica tão organizadinho, tão bonitinho, que às vezes as planilhas são usadas mesmo que não seja para fazer contas. Mas, em geral, planilha significa fazer algum tipo de conta. Se faz algum tipo de conta, a gente fica pensando assim, então é interessante. Então pode ser interessante usar as planilhas para ensinar matemática, ensinar outras disciplinas também. E no caso da gente, se torna interessante que a gente faça com que estudantes cegos possam utilizar também as planilhas. O uso de planilhas por pessoas cegas não é uma coisa nova, tá?
O DOSVox, quando ele foi criado, logo em seguida da criação dele, a gente imaginou que deveria ter uma ferramenta para fazer contas. Nós criamos as calculadoras do DOSVox. Na verdade, uma calculadora muito simples, depois criamos uma calculadora mais sofisticada. Mas a calculadora, ela faz uma conta. E não tem essa coisa de você montar uma série de dados, mudar um dado e automaticamente o resultado mudar sem você ter que fazer nada. Então nós criamos no DOSVox uma ferramenta que foi exatamente para isso. Foi chamada de Planivox. Tá? E a gente julgava que a planilha fosse muito interessante porque ele podia ser aplicado em aplicações da vida diária das pessoas com deficiência, por exemplo, cálculos caseiros, em pequenos cálculos de empresas, registro de informações, etc. Sempre que você tivesse uma operação matemática cansativa, a ideia de você usar uma planilha era exatamente você se cansar menos fazendo conta. Registrava ali, automaticamente a conta era criada para você. Infelizmente, poucos professores tiveram essa percepção. Então, quando nós resolvemos dar esse curso, a gente falou assim, vamos colocar planilha. Vamos ensinar mais pessoas a usar planilhas para ensinar a pessoas cegas, porque a gente tem uma excelente ferramenta, que é o tal do Planivox. É uma planilha, sistema para desenhar planilhas, né, para criar planilhas, que é completamente acessível a pessoas cegas, porque tudo que ele faz, ele replica em áudio. A navegação nas células é sempre feita por teclado, você usa as setas e teclas especiais. Tá? Todas as operações são feitas através de perguntas e respostas e menus para acessar as funções. E a ideia do Planivox é que você aprenda muito rápido. Aprenda muito rápido e depois, se você quiser, pode pegar essas informações e jogar para outras pessoas que utilizam outras planilhas. A maioria das pessoas hoje usam dois tipos de planilha. Ou usam o Excel, ou usam o Google Spreadsheets, o Google Planilhas, vamos dizer em português, né? Que são duas ferramentas profissionais de uso, tem outras planilhas também. E o Planivox ele conversa com essas ferramentas através de um arquivo de compatibilização chamado CSV. Você faz a planilha e pede para guardar esse arquivo nesse formato CSV. E esse CSV, então, você lê no Excel, por exemplo, e está lá a planilha do DOSVox no Excel. E vice-versa. Você coloca uma planilha, escreve uma planilha no Excel, uma pessoa que enxergue, por exemplo, ou uma pessoa que tenha mais habilidade, e depois importa no DOSVox. Bom, um pequeno detalhe. Quando você cria no Excel, o Excel tem muitas possibilidades. Pode fazer letras coloridas de tamanho grande, pode produzir gráficos, tem uma quantidade enorme de funções que você pode utilizar nas fórmulas. O Planivox é mais simples. Mas eu diria assim, as aplicações que todo mundo faz vão ser importadas sem problema no Planivox, que vai poder continuar o trabalho com a maior tranquilidade. Tá? E com muito mais acessibilidade. Então é isso. Vamos dar uma olhada numa demonstração do Planivox. Nós vamos agora experimentar uma planilha dentro do DOSVox. Vou chamar o DOSVox aqui. Sistema DOSVox, versão 6.2. Alfa 2. Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCE-UFRJ. Boa noite. DOSVox, o que você deseja? É utilitário de planilha. Então, UP. Se eu quiser, posso ir com as setas também, né? Em vez de botar UP, poderia ser U. Qual a letra do programa? E eu vou aqui com as setas. T, R, S, executo. P, planilha eletrônica. Uma maneira um pouco mais lenta, né? Então, o P entra na planilha. Planilha eletrônica Vox, versão 1. editando, F9, opções gerais. Como você pode ver, a planilha é basicamente uma matriz de células. Aqui é a célula A1, vou com a seta para a direita. B, 1, C, 1, D, 1, E assim por diante. Aqui para baixo. D, 2, D, 3, Vou voltar lá para o início. 3, A, Tá, estou na A1 agora.
Vou aqui colocar um valor. Como é que a gente coloca um valor? A gente aperta Enter e escreve o valor e aperta Enter novamente. Crie. Enter. 1, 0. Enter novamente. Ok. Seta para baixo para colocar um valor aqui embaixo. A2. Tá? Aí assim por diante. Só que eu vou querer apagar esse 10 que eu não gostei. 10. A1. Fui com a seta para lá, apertei a tecla Del Célula limpa. e ele automaticamente limpou a célula. Se eu quiser, eu posso escrever aqui um texto também. Vou apertar aqui o Enter Crie. e escrever assim: meu cálculo. M, E, U, C, agudo, L, C, U, L, O. Ok. Então, na célula 1, nós escrevemos meu cálculo. Na célula 2, eu vou A2. colocar um valor aqui, por exemplo, 10. Apertei Enter, Crie. 1, 0. Ok. apertei Enter, 10 e apertei Enter. Embaixo, colocar outro valor. A3. Enter, Crie. 20, 2, 0. Enter. Ok. Então, é muito fácil, tá? Aqui embaixo, A4. eu vou colocar uma fórmula. Eu quero que essa célula A4 seja basicamente a soma do A1 do A2 com o A3. Então, eu quero que ali valha 30. Então, eu coloco assim, igual Igual A1 A1 mais mais A2. A2. Erro. A. A4. Ok. Por que que ele colocou que era errado? Porque eu estou fazendo uma conta de um texto com um número. Não era essa conta que eu queria fazer. Eu queria fazer a conta do A2 com o A3. Então, vou fazer de novo aqui, ó. Edite. Igual A2 mais A3. 30. A. A4. Ok. Então, é muito simples. Essa fórmula que a gente criou aqui é uma fórmula que é basicamente uma soma. Se eu chegar nesse 20 agora e modificar ele e botar 20. 21, A3. apertei Enter, Edite. 2, 1. Ok. automaticamente a célula 4 passou a valer 31. A. A4. 31. Tá? Ele fala o valor e depois qual é a célula. Bom, a gente pode fazer uma coisa um pouco mais complexa. Tá? Agora aqui na célula B, Meu cálculo. B. 1. na célula B1, eu vou colocar o valor 1. 1. Ok. B. 2. Na célula 2, eu vou colocar o valor 4. 4. Ok. B. 3. Na célula 3, eu vou colocar o valor 6. 6. Ok. B. 4. E na célula B4, eu quero calcular a soma dessas coisas que estão em cima de mim. Eu poderia escrever assim, Crie. igual Igual B1 mais B2 mais B3. 11. B. 4. Ok. ele calcularia então a soma desses três elementos. Só que eu quero fazer isso de uma maneira diferente. Deixa eu limpar essa célula, apertei Del. Célula limpa. Uma outra maneira de fazer a mesma coisa, que é mais útil quando a gente tem uma quantidade grande de células, é usar uma função pré-definida. O Planivox tem várias funções pré-definidas, uma delas é a função soma. Todas as funções pré-definidas são colocadas com um arroba antes. Então vamos lá. Crie. Igual Igual significa que é uma fórmula. Tá? Depois, arroba arroba significa que eu vou usar uma função soma. S O M A. Aí eu abro parênteses, Abre parênteses. e eu digo qual é a área que eu quero calcular a soma. Eu quero calcular a soma que vai desde o B1 B1 até o B3. ponto ponto Ponto, ponto significa até. Então, B1 até B3. B1, ponto, ponto, B3. B3. Fecha parênteses. 11. B. 4. Ok. Então, tenho aqui uma forma mais eficiente de fazer operações complexas. Bom, basicamente a gente viu o que é básico. A planilha, a alteração. Ah, mas espera aí, Antônio, se eu modificar aqui alguma coisa aqui em cima, por exemplo, 6. 4. B. pegar esse 2. 4 e transformar em 5, o que vai acontecer? Edite. Aqui 4 virou 5. 5. Ok.
automaticamente a célula que contém a fórmula com a soma vai ser modificada. 1 mais 5 mais 6 dá 12. Então, é muito simples usar a planilha, você aprende isso em muito pouco tempo.